Oi, abençoado. O Espírito Santo colocou mais uma palavra no meu coração para que eu possa compartilhar com vocês aqui no nosso canalzinho, ó, palavra, oração e suplementação, né? Palavra que eu tenho que praticar, né? O Evangelho, a Bíblia, né? Oração, eu tenho que sempre conversar com Deus. E suplementação, eu tenho que cuidar do meu corpo. O nosso primeiro texto, ou o nosso tema de hoje, né? É o poder da oração. Então, o nosso primeiro texto vai estar lá em Mateus 26, né? Que é o centro da Bíblia, o Evangelho, né? Os 4 Evangelhos. E indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ali Jesus estava fazendo a sua oração quando foi enfrentar a cruz, né? Quando foi enfrentar o seu desafio. O segundo texto, nós estamos lá no Antigo Testamento, né? Quem não conhece a sua identidade, né? Não conhece a sua história e perde, né, a sua prosperidade, porque ele não sabe dos seus problemas, ou quais os seus objetivos, qual o seu planejamento aqui neste mundo. Então está lá em 2 Samuel, capítulo 5, 18, 20, ó, do rei Davi. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: Vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal Perazim e lá os derrotou e disse: Assim como as águas de uma enchente causam destruição pelas minhas mãos, o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal Perazim. Aleluia! Né? Olha para você ver, nós temos 2 textos que falam, né, de Jesus, que Deus colocou um propósito para Jesus, que todas as coisas ficassem debaixo dos teus pés. Se todas as coisas para ficar debaixo dos seus pés, ele fazia oração, ele andou com os discípulos, né? Ele ensinou ali discípulos, os discípulos viu ali com ele ali que ele, né, sempre quando ia fazer alguma coisa, fazia um milagre, né? Sempre que ele ia ali praticar alguma ação, ele estava sempre orando antes. Ou seja, ele fazia um objetivo, ele tinha um planejamento. E depois ele fazia um feedback com seus discípulos para saber como é que eram as ações, se eles aprenderam, ou se eles conseguiram absorver, né? Tanto que o mais que fazia, que procurava se aproximar de Deus era o Pedro. Porque Jesus perguntou o povo, ele fez o seu feedback, né? O povo, o que pensa que eu sou? Só o Pedro falou assim: Tu és o Filho de Deus, né? E Jesus ainda parabenizou e mandou que ele aguardasse, que estava no momento ainda de revelar. E o outro texto nós estamos ali falando sobre Davi, né? O rei, o segundo coração de Deus. Por quê? Porque Davi sempre ele perguntava a Deus tudo que ele fazia, né? Então ele tinha suas tribulações, ele tinha suas guerras, ele saía para o campo para guerrear. Olha para você, umas batalhas de vida ou morte, mas ali ele perguntava, ele tinha um objetivo, ele tinha um planejamento, e Deus falava o que ele tinha que fazer e o que não fazer. Mas teve uma hora que Davi caiu, sabe por quê? Porque ele estava dentro da sua casa, dentro do seu palácio, e ele não orou dentro da sua casa, pedindo a Deus o que fazer. Ele simplesmente atribuiu a ele mesmo que ele tinha que descansar. Né? Mas ali ele caiu, mas mesmo ele caindo, ele retomou a oração, entregou para Jesus o seu problema, que foi aquele problema que ele teve com Batseba, né? A Bíblia fala, onde a superabundou, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mesmo naquele problema, nós somos como barro, como vasos na mão de Deus. Quando a gente cai, ele nos refaz, né? Ali ele refez a vida de Davi. Ele teve suas aflições, teve. Ele teve suas tribulações, teve, né? As nossas aflições, as nossas quedas neste mundo pode ser o quê? A idolatria, a bebedeira, a glutonaria, né? O sectarismo, o vício pelas drogas, né? Decisões mal tomadas, certo? Tudo isso a gente pode cair, mas através da oração,
Deus vai te refazer. E a gente só pode ser refeito se a gente tiver a presença de Jesus Cristo nas nossas mãos. É igual eu falei ali no texto, os discípulos aprenderam, né, que Jesus, Deus pode fazer tudo nas nossas vidas, mas o grande canal é a oração, né? Ali também nós podemos ver que Davi, quando ele fez a sua oração, ele passou por tribulações, mas para que serve uma tribulação na sua vida? Porque Deus ele quer se santificar. Porque Jesus já fala: no mundo haverei aflições, vinde até mim que eu vou te dar paz. Tem uma música bonita que você pode escutar nas redes sociais, você pode ir lá pegar a música de Alice Neide. Ali ele fala assim: Paulo, nós estamos presos por causa de uma libertação. Silas, para de reclamar, a partir de agora vamos adorar. Ela pega aquele trechinho ali de Paulo e Silas, que é outros, né, que faziam líderes espirituais, que caiu numa prisão, né? Em vez de se lamentar, de chorar, em vez de fazer igual o mundo contemporâneo, buscar um entretenimento, buscar uma droga para esquecer aquele problema, eles começaram a orar, fazer orações. E com as suas orações, Deus veio ali e libertou ele das suas prisões, né? Levando para a linguagem, né? Fazendo analogia com a linguagem figurativa desse mundo. A nossa prisão, gente, pode ser uma idolatria, pode ser uma glutonaria, pode ser uma bebedeira, pode ser o vício por uma droga, pode ser um casamento mal feito, né? Pode ser uma empresa endividada, pode ser uma falta de objetivo, pode ser uma depressão. A nossa prisão, o mundo nos oferece tudo isso para que a gente possa ficar parado, né? Mas façamos igual Davi, né? Quando ele viu aquela barreira, aquele gigante, ele perguntou: quem é que está falando mal do nosso Deus Altíssimo? Ali ele orou, né? Foi para a batalha, mas Deus só vai abençoar aquela pessoa que começa a ter fé como Abraão, que começa a andar, né? Ou que começa a amar o próximo, assim como Deus abençoou o Moisés lá, né? Quando ele estava no mundo, ele matou um egípcio, ele foi para o deserto, começou a cuidar de ovelhas, ali ele começou a cuidar de pessoas. Deus vai começar a te abençoar, meu irmão. A sua oração vai chegar lá no céu, como você começar a aceitar Jesus Cristo, porque está escrito lá em João 14, verso 6, que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então, meu irmão, começa a oração, começa a amar o próximo, começa a ir na igreja, começa a tomar uma santa ceia, né? Começa a fazer todas essas metodologias e tirar das ferramentas, né, da Bíblia orações que te salvam, né? Vamos supor, se você está lá com ansiedade, precisando de proteção, vai lá, pega um Salmo 91, começa a orar. Se você quer prosperidade na sua vida, pega um Salmo 23, entrega na mão de Jesus, começa a orar. Nós temos que usar as ferramentas que estão dentro da Bíblia através da oração. Quer uma ajuda? Pega o Salmo 121, né? Se estiver com medo, pega um Salmo 43, 1.5 e leia, mas coloca Jesus sempre na frente das suas orações, que Deus vai prosperar a sua vida. E deixa aqui e torna a falar. Vai nas redes sociais, a música de Alice Neide, né, Paulo e Silas, para que essa mensagem seja completa. E Deus continua nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo seja nosso advogado, nosso orientador, e faz nos ensinar tudo que Jesus nos ensinou. Amém para todos.